série Vermelho em Pílulas, que são conversas com os profissionais da Vermelho Arquitetura a respeito das suas especialidades e dos projetos que nós trabalhamos aqui dentro do escritório. Como primeiro arquiteto a ser apresentado é o arquiteto Iago Cordeiro, e nós vamos hoje conversar sobre um projeto que nós temos no escritório que chama-se Casa Brasil. Iago, o que é a Casa Brasil? A Casa Brasil é um projeto de uma residência unifamiliar de 45 metros quadrados. Ela surgiu em um contexto emergencial, né, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. Então a Vermelho projetou uma residência unifamiliar em alvenaria estrutural para que nós conseguimos dar resposta rápida a famílias que tiveram assim, a sua casa, né, a estrutura da sua casa totalmente comprometida. Então a Casa Brasil ela surge como resposta para a necessidade de uma nova construção de uma residência em contexto de emergência. E ela pode ser de alvenaria estrutural ou de alvenaria convencional, com pilar, laje, viga, fundação, correto? Exatamente. Legal. E por que a decisão de uma casa, digamos, mais convencional? Eu lembro, na ocasião, que fomos questionados de não optarmos por outras tecnologias mais novas, né? Tecnologias mais recentes, como o steel frame, ou partir para soluções em pré-fabricados, ou mesmo a casa pré-moldada. De onde partiu a decisão de perseguirmos a construção convencional? Foi elaborado alguns estudos, né, principalmente sobre as novas tecnologias, para que a gente conseguisse validar esse projeto que estava sendo criado. Quando a gente fala de novas tecnologias dentro de um território né, vulnerável, e principalmente um território que houve algum desastre natural e que a gente precisa agir com rapidez... Não necessário não está disponível. E para verificar também no longo prazo as questões de manutenção dessa casa, como é que isso se dá, no sentido de, se precisar fazer uma manutenção, existe mão de obra capacitada no território para fazê-lo? Então, acho que foram questões que eu lembro que nós discutimos bastante e verificamos. Na hora que você coloca numa planilha, né, para verificar qual a melhor opção de projeto, essas questões não encontram resposta positiva. Exato. É isso que eu lembro que aconteceu. Sim, sim. Essas questões, elas... Em questão de norte, né, quando a gente precisa ter esse projeto rápido, as lojas de materiais de construções que estão nesse território não vão conseguir fornecer em sua integridade tudo que é necessário, seja para manutenção ou até mesmo para apoio dessa nova tecnologia que chega até esse território. Hoje, essas tecnologias elas precisam de um preparo para serem instaladas. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma casa pré-moldada, hoje eu preciso ainda fazer uma fundação. Então, eu preciso fazer uma fundação que seja radier, ou fazer uma fundação em sapata, né, viga baldrame, depois fazer aquela completagem em capa, mas eu preciso preparar. Assim como a residência em alvenaria, eu também preciso fazer a mesma coisa. Né? E a gente vai entrar até mesmo em questão de custo, né? Para essa preparação, esse custo ele não está dentro hoje, por exemplo, do que é vendido em uma residência pré-moldada. E já no projeto da Casa Brasil, nós acoplamos todo esse custo, né? Toda essa execução da obra. Então a gente também consegue analisar que existe uma diferença, até mesmo financeira, dessas novas tecnologias para uma tecnologia convencional. Né? Tem aí algum entendimento e talvez seja muito por conta de divulgações de que a alvenaria convencional ela é cara por conta do seu metro quadrado, né? Mas aí a gente precisa entrar nas vulnerabilidades do território também.
Que é isso, é a mão de obra capacitada que está ali, que consegue fazer, é a mão de obra que também vai fazer um fomento daquela economia, porque a gente está fazendo a compra, a contratação dessa mão de obra no território, mas também está fazendo a compra desse material no território também, por ser material que a gente sabe que vai ter, né? Que é cimento, esses tijolos em alvenaria. Então, a gente consegue viabilizar até mesmo uma mudança dentro daquele território que já passou por um desastre natural. Então, essas análises que a gente foi fazendo para chegar hoje no que é a Casa Brasil, ela passou por tudo, né? Seja uma nova tecnologia, seja a capacidade de execução, seja o impacto dela no pós-habitação, que é uma coisa importante, a gente precisa dizer sobre isso também. Então, esse foi um pouco do contexto da criação da Casa Brasil. Ótimo. Então, o que a gente verifica ainda hoje, os métodos convencionais ainda são as melhores respostas num contexto emergencial. Sim. E uma coisa que me chama a atenção quando a gente fala do método convencional, novas tecnologias, é sempre, né, esse chamado de mas o arquiteto não quer trabalhar com as novas tecnologias, existe uma reserva de mercado para continuar trabalhando com as tecnologias, né, com a construção em alvenaria. Quando na realidade o que a gente verificou é que é um retrato local, um retrato do momento. E aí é importante porque é o papel do arquiteto, né? Não só trabalhar com o retrato do momento, né, daquele contexto, mas trazer a melhor solução sobre vários pontos de vista. Então veja, você aqui listou o ponto de vista da logística, o ponto de vista de disponibilidade de material, o ponto de vista da disponibilidade de mão de obra capacitada para trabalhar com aquela tecnologia. Ao passo que, na hora que decidimos continuar com a construção mais convencional, você ainda lista uma capacidade de um projeto como esse de fomentar a economia local, porque vai contratar mão de obra local, vai comprar material localmente. Então, o projeto da Casa Brasil tem uma virtude que é fomentar a economia local e criar um ciclo virtuoso desse dinheiro investido para a construção da casa. Então, dessa maneira, me parece que o papel do arquiteto fica ajustado aos anseios da sociedade. Não é pura e simplesmente ir lá e trazer a melhor tecnologia, a tecnologia mais nova, mas não olhar para esses outros aspectos que você listou aqui. Eu acho que a Casa Brasil é exatamente esse projeto, aquele projeto que tem o poder de transformar mesmo em uma situação emergencial, né? Acredito muito que a gente fazendo todo esse ciclo virtuoso, como você mencionou, a gente consegue transformar esse território. Então, a Casa Brasil ela tem esse porquê. Se a gente for resumir o porquê a criação da Casa Brasil, a gente pode dizer que também é um cenário de transformação. Perfeito. Eu acho que tem um dado histórico da arquitetura que é interessante a gente trazer, e eu disse isso em alguma reunião interna e me lembrei desse fato histórico, que no governo Getúlio Vargas, houve uma solicitação do próprio presidente Getúlio Vargas que, diante daquele momento no Brasil de início da nossa industrialização, que fosse criado um modelo de casa para a população, né, para o trabalhador, e que esse modelo de casa fosse replicável. E hoje em dia, quando a gente vê o que a gente chama, né, modelo casa de vó, a casa que tem a varandinha na frente, vários modelos aí que nós temos. Algumas características construtivas específicas. Exatamente. Elas são casas que vieram desse modelo de casa solicitado pelo Getúlio Vargas. E eu vejo na Casa Brasil, e principalmente
esse batizado da casa dentro do escritório, uma ligação muito forte com essa história, né, com esse momento histórico do Brasil, onde a gente precisa ter uma resposta para os momentos de emergência, para uma resposta rápida, mas o modelo da Casa Brasil é um modelo super aceitável, digamos assim, do ponto de vista cultural do Brasil. Uma casa com 2 quartos, sala, cozinha americana, área de serviço, banheiro. Uma casa que contempla tudo. E fico muito feliz que a gente conseguiu, né, que a Vermelho conseguiu trazer uma resposta atual, mas a gente não está longe do que é a nossa história enquanto construção popular, enquanto construção para a classe trabalhadora. Eu tenho uma outra questão com relação à Casa Brasil também, que me agrada bastante, que mesmo vindo dessa tradição, nós estamos falando aí de Brasil 1930 a 50, né, e olha na ponta, com melhorias habitacionais em São Paulo, que qualquer, digamos, sugestão do arquiteto do ponto de vista da maneira do povo morar, tem que guardar proporção com o anseio cultural. Me explico. Durante muito tempo, a cozinha americana foi um grande fantasma para a população brasileira, né? Porque a nossa cozinha é um lugar quente, que vibra, né? A cozinha brasileira é uma cozinha viva. A gente chama de cozinha de afeto, né? É uma cozinha de afeto. E essa jeito de ter uma cozinha, né, com balcão americano, conectando sala com a cozinha, de alguma forma um estrangeirismo, mas que foi muito bem recebido aqui no Brasil, através do tempo. E eu sempre digo isso, olha, para as casas que nós trabalhamos, com as melhorias habitacionais ou com respostas como a Casa Brasil, o que tem que ter na casa é aquilo que a população, de certa forma, já está inserido no nosso imaginário. E a Casa Brasil tem isso, a cozinha é uma cozinha americana. Mas também acho que fica um alerta, né, para os arquitetos que querem trabalhar nessa área, entender que os anseios, né, de quem vai receber essa casa, como é que isso funciona, né? Como é que isso acontece. Acho que no projeto você poderia dizer aí pra gente como é que isso se coloca, né? A gente viu que tem a cozinha americana, mas é um anseio da massa já, né? Sim, sim. Né, a gente está falando aí sobre concepção projetual e não tem como a gente resgatar a história assim como você pontuou, mas principalmente isso, né? Nós projetamos para quem de fato vai morar. Então, todo o projeto ele foi pensado também, por exemplo, para que a casa ela consiga ser mobiliada a partir de imóveis que a família consiga adquiri-los. E aí a gente sabe, né, que tem questões de crédito, carnês, então a família consegue adquirir e consegue mobiliar a sua casa e tem um espaço adequado para isso. Quando a gente fala sobre espaço, é um espaço de um guarda-roupa que comporte, né, essa família. A gente está falando sobre o espaço de armazenamento de cozinha. A gente resgata um pouco disso que você comentou, né, de entender o que a família anseia, o que a família deseja. A família deseja aquele banheiro revestido, aquele banheiro que é fácil de ser higienizado, né? Então as áreas molhadas elas são revestidas, as áreas onde não são molhadas são rebocadas, emassadas e pintadas. A gente tem a instalação de piso cerâmico em toda a residência. Então a gente resgata essa característica comum da construção, né? Eu acho que um pouco do que você trouxe aqui é exatamente isso, o anseio do que o arquiteto tem enquanto estilo de arquitetura de interior versus o que a família de fato anseia, né? O que a família anseia muitas vezes não é o mesmo que é consumido pelo arquiteto. Então o papel do arquiteto também é entender que hoje o que a família anseia é o que está na mídia, e o que está na mídia felizmente não é divulgado, né? Que é aquela casa mais
digamos que fácil de ser feita a manutenção. Acredito que o projeto da Casa Brasil ele responde isso. É uma casa que a manutenção de quem mora ali é fácil de ser feita. A gente está falando sobre pintura, limpeza, manter a casa funcional. Perfeito. Eu acho que a gente, nesse momento, a gente vai falar sobre a ficha técnica da casa, né? Uma casa de 45 metros quadrados, ou seja, é uma casa que está dentro dos parâmetros, por exemplo, de programas habitacionais, federais, Minha Casa Minha Vida. A gente está falando de uma casa que tem conforto térmico, conforto acústico, como você disse, aí toda a gama de acabamentos, e que fica pronta em 45 dias corridos, considerando a nossa mão de obra mais tradicional. Você vai trabalhar com alvenaria, com amassamento, com piso cerâmico, enfim, instalação elétrica, enfim, a casa completinha, telhado que pode ser de fibrocimento ou de telhado de barro, dependendo da região do país, por questões de climática, né, questão de conforto térmico, e trazendo essa resposta em 45 dias, né? Então isso é um dado muito interessante dessa resposta, que é a Casa Brasil. Esse projeto foi concebido durante a questão climática e das enchentes lá no Rio Grande do Sul, e hoje é um projeto de dentro da Vermelho que nós oferecemos para clientes que estejam nessa situação ou para financiadores que tenham interesse em dar essa resposta muito pronta. Hoje a Vermelho está presente em 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Salvador, Bahia. E com a capilaridade em outros municípios do país, mas esse valor ele varia pouco em relação a Sul e Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. A gente ainda fala de um investimento financeiro de em torno de 160 mil mesmo com essa variação, né? Ele é um projeto que foi concebido para 150 mil reais, mas com essa variação entre Sul e Sudeste a gente consegue estimar 160. Ok. Nesse cronograma de execução de 45 dias. Entendi. E nós também temos uma questão, né, de sempre utilizar a mão de obra local, mas para além disso tem o jeito Vermelho de fazer, né? O gerenciamento e o acompanhamento da obra é sempre feito pela Vermelho Arquitetura, podendo a execução, né, ser feita por outro parceiro lá no território. Então, também dentro do que a gente trouxe aqui a respeito do ciclo virtuoso do dinheiro, não exclui o território, seja no sentido de mão de obra, seja no sentido de material de construção, o território está contemplado. Eu acho que é isso. Sim, acho que um dos pontos importantes, né, da Casa Brasil é essa facilidade, e até mesmo a facilidade de explicá-la. Então, isso reflete em tudo. Muito bem. Então, com isso, nós hoje terminamos a série de Vermelho e Pílula. Nós trabalhamos hoje e conversamos hoje sobre a Casa Brasil com o Iago Cordeiro, arquiteto urbanista da Vermelho Arquitetura.